Aliás, essa semana, nesses últimos 10 dias, tem dois episódios que se repetiram que demonstraram um pouco o traquejo do Datena nos debates, onde ele saiu do ambiente dele, ele saiu do estúdio onde ele domina e ele tem um tipo de discurso, de comunicação oral, feito de uma determinada forma, e ele teve que se enquadrar a tempos curtos, falas objetivas, e teve que mostrar conhecimento da cidade. E ele foi reprovado em todos os itens. Nem eu vou precisar dar a minha opinião a respeito. A minha mãe tem 96 anos, Dona Lúcia. E ela gosta muito de programas jornalísticos e de assistir a debates. Ela adora isso aí. Sim. E aí, durante o debate, eu fui conversando com ela e escrevi um texto, que eu escrevo na CBN, escrevi um texto analisando o comportamento de cada um dos debatedores. Sim. E o que ela me disse a respeito do Datena? Falou, nossa, eu estou surpresa porque uma pessoa tão experiente, que fala todos os dias na televisão há tantos anos, você percebeu como ele fugiu com os olhos, ele não olhava para a câmera? Olha como ele está gaguejando, ele não consegue responder uma questão inteira, ele fica desviando para cá, para lá, e deu uma nota 7 no máximo com boa vontade para ele. Então, você veja que 96 anos... não é do ramo. Não é especialista, mas... E conseguiu fazer essa análise. Porque você tem razão. Ele saiu da zona de conforto, foi para um local onde ele não tem experiência, não tem habilidade, não se preparou, evidentemente, demonstrou que não tinha se preparado para participar do debate, achando que ele poderia criar no momento da apresentação, e foi muito infeliz ali. Foi muito infeliz. Você sabe que quando eu vou participar de debates, uma das coisas nas quais eu penso antes é assim... o que pode acontecer de errado? Isso. Porque se eu me preparo, se eu tenho experiência, se eu conheço o público, se eu tenho informação, de maneira geral, eu estou dominando uma parte do evento. Mas o que pode dar de errado? E se acontecer tal coisa? Se uma pessoa levantar e decidir fazer um protesto durante o debate, Perfeito. O que eu falo? E se uma pessoa resolver me criticar lá no meio do público, me criticar durante a palestra, o que eu faço? Se uma pessoa subir ao palco para vir criticar na minha frente, o que eu faço, né? Porque quando você sai da zona de conforto, se você não está preparada minimamente para ela, a possibilidade de você quebrar a cara é grande. Nós não conseguimos prever todas as situações. Mas o tipo de reação que você poderia ter, independentemente daquilo que ocorra, já é meio caminho andado. Quando o Collor ganhou as eleições do Lula, na minha palestra eu dava um exemplo mostrando como o Collor, falando com muito mais emoção, com muito mais vibração, ele conseguiu engolir o Lula no segundo debate. No primeiro não, Belisa Ribeiro falou, olha, tem que falar como um estadista, você não pode ser assim tão agressivo, porque isso daí... Bom, ele ouviu, foi no segundo, se comportou daquela maneira, não conseguiu sucesso. No segundo, ele foi para cima do Lula. Eu dava esse exemplo para mostrar a importância da emoção na comunicação. E tudo bem. Eu fazendo uma palestra para um grupo de livreiros, tinha 700 pessoas. Quando eu comecei a contar essa história, levantou um cara no meio do auditório e começou, não admito que fale no nome desse cara e tal. Tramontina, tiveram que tirar o cara da sala. Então, dentro disso, vocês tiveram. Aí eu fui pensar um pouquinho por que tinha acontecido e descobri que ele tinha vendido um imóvel para comprar outro. Aí vendeu o imóvel, pegou o dinheiro, pôs na conta e antes de comprar o Collor foi lá e tomou a grana e deixou com aquele 50. Então ele ficou sem imóvel, sem dinheiro. Então o cara ficou possesso, porque imagina, ele perdeu tudo aquilo que tinha. Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu deixaria um assunto como esse de quarentena, porque o assunto, quando é muito emotivo, mexe muito com as pessoas, deixa do lado, deixa descansar um pouquinho. Mas ingenuamente eu fui tocar num assunto que era um tremendo de um vespeiro e tive que me virar ali. Então isso acontece, todos nós estamos sujeitos a serem interrompidos. Tem os loucos da palestra, esse é o nome que se dá. O louco da palestra é aquele que está lá, ele vai só para arrumar confusão com o palestrante. Tomara que não aconteça com quem está nos ouvindo, mas se acontecer tem que manter a calma, porque o que acontece? Você é agredido, você faz o papel da vítima e você tem a solidariedade do público.
Se você reage emocionalmente, você passa a ser o agressor e o outro passa a ser a vítima. E você perde essa solidariedade. E aí o outro acaba sendo o bonzinho e você passa a ser o bandido naquela história. O papel muda completamente. Muda. Né? Aliás, nesses encontros em que tem grande público, quando o microfone é aberto para o público fazer pergunta, sempre tem algum que quer mostrar uma erudição e ele faz um pronunciamento. Ele não faz uma pergunta. E você fica lá ouvindo, tentando entender onde é que ele vai chegar para você poder responder. Olha, eu falo o seguinte, a responsabilidade pela palestra é nossa. As pessoas estão ali, por exemplo, você vai fazer uma palestra, Tramontina, os caras querem ouvir o Tramontina falando, saber da sua experiência, das suas opiniões, as teses que você defende, querem a sua opinião. Aí alguém começa a fazer um discurso lá na plateia, ele vai provocar um desinteresse no público. As pessoas não estavam ali para ouvir aquele que estava falando lá. Então nós temos que ter a rédea das perguntas. Nós temos que ter o controle. O camarada começa a falar demais, por isso que existe o diafragma. Ele tem que respirar, Tramontina. Então, ni que ele respira... Aí você entra fazendo um elogio. Fala, muito interessante esse ponto que você está levantando, Tramontina. Eu gostaria muito de aprofundar um pouco mais. Você toma a palavra dele, se ele voltar, fala, não, vamos aprofundar mais e não deixa mais ele falar. Porque senão ele acaba roubando a cena e você acaba prejudicando o interesse das pessoas. E aí tem um outro detalhe com relação às perguntas. O camarada, quando faz uma pergunta muito difícil, muito complexa, você pode ter certeza que ele sabe a resposta. Porque ninguém vai levantar uma dúvida, levantando aquela complexidade toda. Um bom caminho, sabe qual é? Devolve a pergunta para ele. Fala, o que você acha a respeito? A chance de que ele dê a resposta dá quase 10 para 10. Porque ele quer ali, naquele momento, só aparecer. Ele não quer fazer pergunta nenhuma. Ele completa a resposta dele. Você fala, muito bem, muito obrigado. Então, parabéns. Seguimos aqui na frente. Né? Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscreva no canal. Curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.